Olá, meu doutor e minha doutora, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos acompanha aqui no canal. Eu tenho falado muito com você a respeito do depósito que vai acontecer na sua conta do FGTS dia 10 de agosto de 2021. E lembrando, esse valor ele vem lá da distribuição dos lucros do FGTS, porque você sabe, o seu FGTS ele é utilizado aí para vários mecanismos. E aí essa forma de usar o seu saldo do FGTS para financiar algumas coisas rende juros e esses juros são repartidos aos trabalhadores, o que nós chamamos de lucros do FGTS. Mas você sabia que em 2019, com o presidente Jair Bolsonaro, o lucro do FGTS do ano base 2018 ele era distribuído totalmente a todos os trabalhadores, 100% dele era distribuído, e ano passado, infelizmente, só foi distribuído aí em torno de 66,23% do FGTS. Dos lucros do FGTS. E aí nesse vídeo eu quero te mostrar um detalhe muito importante que o governo tem dito aí ultimamente, que vai distribuir em torno de 5,9 bilhões de reais. Mas se ele fizer isso, ele estará fazendo as contas erradas, porque ele deve distribuir mais do que 5,9 bilhões. Caso contrário, ele não vai estar cumprindo aquilo que ele mesmo determinou. E eu vou te mostrar qual deve ser o valor que tem que ser distribuído aos trabalhadores com base em informações técnicas. Aqui você tem informações técnicas e números são números e números não mentem, ok? 1 mais 1 sempre será 2 em qualquer lugar. Então eu vou te mostrar quanto o governo deve distribuir e qual deve ser o índice que ele deve utilizar para então definir quanto você deve receber. Então vamos lá para o nosso quadro. Só a fim de conhecimento para você, essa distribuição dos lucros começou em 2017, mas nós estávamos distribuindo o ano base 2020, ok? Esse lucro ele foi pago em 10/8 de 2017. Começou lá com o nosso presidente Michel Temer, ok? E na época era distribuído só 50%. Depois, em 2017, nós recebemos em 2018, ok? 10/8 de 2018, também governo Michel Temer, também só 50%, ok? E aí, em 2018, mas o lucro de 2018, ele é pago em 10/8 de 2019, e aqui já era o governo Jair Bolsonaro, ok? E aqui na época, o próprio governo Jair Bolsonaro emitiu uma medida provisória 889 e que ele estava distribuindo 100% dos lucros, ok? Uma medida provisória 889. E aí o governo estava distribuindo 100% dos lucros. E nesse ano aqui, em 2019, quando foi pago o ano base de 2018, o lucro chegou a mais de 12 bilhões de reais. Ou seja, na época aqui, tudo foi distribuído 100% para os trabalhadores. E aqui no governo Michel Temer era distribuído somente 50%. Essa medida provisória ela é de junho de 2019. E aí eu não sei o que bateu na cabeça. Não sei. Quando chegou em dezembro de 2019, aí teve a mudança novamente. Mudou tudo. O governo Jair Bolsonaro agora vem e diz o quê? Agora não vai ser mais 100%. É o Conselho Curador do FGTS, ó, Conselho Curador, que não sei o que eles curam, brincadeira à parte, Conselho Curador do FGTS, que vai determinar qual o percentual. E essa mudança aconteceu por uma lei também do presidente Jair Bolsonaro, em 12 de 2019, em dezembro de 2019. Não sei o porquê que isso aconteceu. Então, quando chegou em 2019, o lucro do FGTS foi de 11,3 bilhões de reais. E aí, ele foi pago quando? Foi pago em 10/8 de 2020. Porém, só foi distribuído o quê? 66,2% do FGTS, o que deu aí em média 7,5 bilhões de reais. E aí existe um cálculo que é feito para que a gente possa saber qual deve ser o índice a ser utilizado. O índice foi de 0,01844. Então, se você vê alguém ensinando que tem que pegar o seu saldo e multiplicar lá em 2020, que foi 1,9%, tá errado, não é isso que acontece, ok? Agora, quando chega em 2020, o lucro do FGTS foi de 8 bilhões 467 milhões
917 mil reais. Esse foi o lucro do FGTS. Ok, aí o governo estima liberar 5,9 bilhões de reais. O que não está correto. Por que não está correto, doutor? Eu com toda certeza lhe digo que se o governo liberar 5,9 bilhões de reais, ele está errado. Por quê? O IPCA, o Índice de Preço ao Consumidor, acumulado em 2020 foi de 4,52%. Ok? Acumulado em 2020. Então, quando nós temos a distribuição dos lucros do FGTS, essa distribuição, a finalidade dela é repor, ok? Aquilo que o rendimento do FGTS não conseguiu suprir. Porque hoje você sabe que o rendimento do FGTS ele é de 3% mais a TR. E a TR é zero desde setembro de 2017. Pelo menos repôs isso aqui, 4,52. Então significa dizer que eu preciso ultrapassar essa taxa de 4,52. Então como é que eu calculo essa distribuição dos lucros? Nós pegamos o quê? Nós pegamos o valor a ser distribuído e dividimos pelo saldo de contas ativas do FGTS em 2020. E o saldo de contas ativas, conforme o relatório do Conselho Curador do FGTS, é de 405 bilhões, 67 milhões e 205 mil reais. Então, se nós fizermos essa divisão aqui por 405, esse valor dará em torno de 0,014. O que, se somar o rendimento de 3% do FGTS, isso aqui transformando em percentuais, vai dar 4,4%. O que não cobre a inflação de 4,52. Então, para que eu chegue a uma taxa que ultrapasse 4,52, eu fiz o cálculo inverso e o valor a ser distribuído deve ser 6 bilhões 197 milhões 528 mil 236 reais. Esse sim deve ser o valor a ser distribuído, porque quando eu pegar esses 6 bilhões aí, 197, fazendo a conta bem rápida aqui, 6 bilhões 197, e dividir por 405 bilhões, aí sim eu terei uma taxa maior do que o índice da inflação. Então assim, ó, como aqui não tem os reais, né? Pode ser 00 reais, ou tira esses reais daqui. Eu vou pegar 6 bilhões, 197 milhões, 528 mil e dividir por 405 bilhões, 67 milhões, 205 mil reais. Essa divisão vai dar 0,01529. Arredondando, vai ficar 0,153. Aí, esse valor bem aqui, ó, em percentuais, vai dar 1,53, que somado com 3, 1,53 mais 3 vai dar 4,53. Aí ultrapassa o índice da inflação. Esse aqui é um cálculo mais econômico para você. Mas é para você entender e não ficar aí, eu não entendo como é que o governo faz isso. Ó, tá aqui, ó. Paulo Guedes, por favor, não deve ser distribuído, o Conselho Curador do FGTS, não deve ser distribuído 5,9 bilhões. Tem que ser distribuído, no mínimo, para ser mais exato, até nos reais, 6 bilhões, 197 milhões, 528 mil, 236 reais. Só não vou fazer os centavos porque senão vai ficar muita dor de cabeça aqui para todo mundo. Então, se o governo distribuir isso aqui, tá errado, não vai cobrir a inflação. Esse valor é o mínimo para cobrir a inflação. Parece loucura esses cálculos, mas nós precisamos, porque senão a gente fica aí a ver navios diante de tantas alterações e diante de tantos cálculos que eles fazem, que para muitas pessoas parecem centavos, mas para o governo os centavos se tornam bilhões de reais. Então, espero que você tenha entendido. Um grande abraço para todo equilíbrio e até um próximo vídeo.